para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pegue sua semente. Observe a cor da sua semente, a textura dela. Olhe para essa semente com muito afeto e carinho. Coloque essa semente em alguma parte do seu corpo, no seu coração, na sua cabeça, no seu braço, nas suas mãos, na sua perna. Escolhe um lugar. Coloque essa semente encostada em você e segure ela ou com o dedo ou com a mão na parte do corpo que você escolheu. Feche os olhos. Se imagine dentro dessa semente. Agora, você e a semente são um só ser. Se imagine dentro dessa semente como um broto que vai nascer. Vamos fazer agora o ato de respirar e inspirar. Puxe seu ar pelo nariz, bem devagar, assim, ó. Agora você solta bem devagar também. Faça de novo. Puxe o ar pelo seu nariz. Agora solta de novo. Eu quero que você continue fazendo esse gesto de puxar o ar pelo nariz bem devagar e soltar pela boca. E vai reparando o ar entrando dentro de você e dentro da semente. Agora, puxe da sua memória um momento feliz da sua vida, em que você estava sorrindo à toa. Transmita essa sensação de felicidade, de bem-estar para a sua semente. Abra seus olhos. Coloque sua semente na palma da sua mão e faça um carinho nela. Diga a ela palavras de coragem. Agradeça a ela por todas as sementes que vieram antes dela e deram continuidade à alimentação e vida do planeta. Inspira. Respira. De novo. Respira. Perceba que se você está dentro da semente, foi para você esse carinho. Foram para você as palavras de coragem que você disse a ela. Foi para você o agradecimento por ter feito chegar até aqui o movimento de mulheres camponesas. Fortalecer a luta em defesa da vida. Defesa da vida. Quando? Todos os dias. Fortalecer a luta Em defesa da vida. quando? Todos os dias. Fortalecer a luta Em defesa da vida. quando? Todos os dias. E é com essa energia que a gente dá início a mais um diálogo, ao nosso 5º diálogo. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Isaquiane e vou estar hoje com a companheira Noeli, coordenando esse espaço. Companheira Noeli? Olá, companheiras, boa tarde. Uma alegria imensa estar aqui com vocês, né, nessa tarde para o nosso 5º diálogo pedagógico.
E se alguém ainda não me conhece, eu sou a Noelita Borda e, junto com a Isaquiane, tem a tarefa de, no dia de hoje, coordenar o nosso 5º Diálogo Pedagógico. Sejam todas bem-vindas. Então, nesse sentido, hoje, nós vamos ter um momento bem importante, que é fazer o estudo, fazer o debate, a reflexão da história do movimento de mulheres camponesas, né? A partir da construção que é feita nos nossos estados. E aí, para nós, então, seguirmos nesse debate, nós gostaríamos de chamar a nossa companheira, grande companheira, Adriana Maria Mesadri, que é uma camponesa, militante do movimento de mulheres camponesas desde os 16 anos. Então, já faz alguns anos que a companheira Adriana vem contribuindo no movimento, na coordenação nacional, na direção, no acompanhamento da Secretaria Nacional. Por alguns anos, ela tocou a tarefa também de contribuir na construção internacional das mulheres da Via Campesina ICLOC. E neste ano também de 2020, novamente, a Adriana assumiu, então, uma tarefa que é do MMC, de coordenar a articulação latino-americana e caribenha das mulheres da Via e da CLOC, né? Então, a Adriana tem várias tarefas no movimento, e a Adriana, assim como muitas camponesas, se desafiou a também ocupar os espaços da universidade. E no ano de 2020, algumas de nós acompanhamos, né, a colação de grau da companheira, e a companheira, então, é formada no curso interdisciplinar em Educação do Campo, Ciências da Natureza, pela Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus de Erechim. Então, a Fronteira Sul, que é fruto da luta, né, dos movimentos populares aqui da região sul, e o MMC, inclusive, teve um papel bem importante nessa luta. Então, a Adriana é mais uma camponesa que ocupa esses espaços e que leva o conhecimento construído pelas camponesas também na universidade. Então, companheira Adriana, seja muito bem-vinda, uma alegria muito grande ter você aqui conosco, e que tenhamos uma ótima tarde de muito estudo e reflexão. Um abraço carinhoso a todas. É um prazer estar aqui com vocês nesse sábado. Eu sei que tem muitas que sabem e fizeram história muito mais do que eu, inclusive, que tem decor e salteado, como se diz, né? A história do movimento. Eu vou fazer uma fala, então, tentando trazer os principais momentos, e provavelmente alguma coisa vai ficar fora, mas, enfim, depois vai ter a complementação dos estados. No outro diálogo, no mês passado, foi trabalhada a questão da ditadura, e nos outros vários temas que agora eu não vou me lembrar todos, mas que trouxeram presente que todas as mulheres, ou muitas mulheres, fizeram histórias antes de nós. As indígenas, as afrodescendentes, as migrantes que foram expulsas também dos seus países para vir construir aqui no nosso país, né? Nesse processo todo que a Cirlei trouxe da ditadura, muitas mulheres foram perseguidas, mortas, violentadas, né? Como a própria nossa ex-presidente da República, né? E muitas outras, mas tanto nas ditaduras do Brasil como de outros países, as mulheres também foram as primeiras, ou muitas, que se levantaram para lutar por democracia, por liberdade, se organizando e fazendo a luta de classe e também a luta das mulheres, né? Então, nesse aspecto, tem uma menina resmungando, mas é a Ágata, tá? Então, vai ter essa musiquinha durante, provavelmente, nesse processo, todo esse processo de luta, que aí muitos estados, e depois na história cada um vai trazer um pouco, talvez quando começou, fala do final dos anos 70, né? No processo de luta no campo, em especial, que haviam muitas mobilizações no início dos anos 80,
Aí eu me lembro que as companheiras contavam essa história, que reuniam, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, 15, 16 ou mais 1.000 pessoas nas regiões, em alguma cidade, enfim, tinha toda a questão da Revolução Verde sendo implementada, começando o êxodo rural, né, trabalhando com a industrialização no nosso processo de construção do país, né, e trabalhando com as pessoas para ir para a cidade bastante, né, nessa época. Mas também toda uma resistência e uma questão bastante importante de luta por direitos, né, políticas agrícolas, melhores condições de viver no campo. Se lutava pela sindicalização, que ainda não era possível, então todo esse processo de democratização tem todo esse processo de luta para se organizar, né, de certa forma, nos sindicatos combativos, na construção dos movimentos e organizações do campo e da cidade. Nos anos 80, tem toda a luta pela constituinte, ou nova constituinte da roça, que se dizia, né? E nesse processo todo de luta, também a luta das mulheres serem ouvidas, serem levadas em conta, serem consideradas trabalhadoras, né? Aí, no movimento, tem todo um processo na construção do movimento de mulheres camponesas, que se deu com diversos nomes em lugares diferentes, como o texto trouxe também. Aqui, por exemplo, era a Organização de Mulheres da Roça no início, né? Depois que foi seu movimento de mulheres trabalhadoras rurais. E aí eu queria trazer só uma cartilha, não sei se dá para ver, que era que se construía na época, né? Tinha outras, uma branca, uma amarela, e eu encontrei a roxa aqui nos meus arquivos, desse processo de debate. Aí todo o processo de construção que se deu, então, nesse aspecto, de perceber essa questão que as mulheres, por mais que estavam na luta, na organização, muitas vezes não eram levadas em conta, né? Então, essa necessidade da construção de uma organização de mulheres. Nesse aspecto todo, aqui tem mais um material que se trabalhava depois, um pouco mais para frente, nos anos 90, mas tem uma cartilha que eu mandei escanear desses tempos, que é parecida com essa. Eu nunca sei para onde que eu tenho que botar os negócios para aparecer, que era Jeito de Mulher, que trabalhava a saúde e a sexualidade, que até a Michela me mandou, mas eu não consegui baixar só a foto, que trabalhava essa questão da sexualidade, que foi o que me identificou, e como uma das tarefas é trabalhar a identidade do movimento, né? Mas não podemos esquecer que todo esse processo aconteceu graças a um processo organizativo e muito motivado por mulheres que trabalhavam na Comissão Pastoral da Terra, nas comunidades eclesiais de base, e aí que foi se constituindo várias questões aí, vários grupos de base, e toda essa questão de ir trabalhando a organicidade. E a luta por direitos na Constituinte, né, de 88, que vai trabalhando toda essa questão do reconhecimento da profissão de trabalhadora rural, agricultora, enfim, considerando que, na época, os trabalhadores rurais só eram considerados meio trabalhador, né, porque o homem só ganhava de aposentadoria aos 70 anos, meio salário mínimo. Então, toda a nossa luta pela previdência pública, social e solidária, né? Mas toda essa questão do reconhecimento das mulheres como trabalhadoras, e esse processo todo que aconteceu no período da Constituição, e tem umas que eu sei que estão aqui, que são peritas nisso, que podem ajudar muito nesse processo da história, né?
mas também foi se dado conta que as mulheres lutamos, construímos aí, eu falo lutamos, construímos, eram outras companheiras, né? Várias, algumas estão aqui, Carminha, Justina, Chica, a Nina da Bahia e outras que eu não vou me lembrar nomes. Foi percebido que as mulheres não tinham documentos, né? E aí foi começado a discutir nenhuma trabalhadora rural sem documento. Aí eu encontrei algumas dessas cartilhas, essa que é de 94, que é a primeira da Articulação Sul. Depois temos essa aqui de 97, que foi lançada, então, a nível nacional, e foi feito todo um processo de debate, que as pessoas tinham direito, mas as mulheres usavam, na maioria, o documento dos homens, né? Então, todo esse processo, aí mais algumas que foram vindo depois da documentação, né, da Articulação de Mulheres Trabalhadoras Rurais, e, por último, do movimento em si, mas que foram lutas e que continuam sendo importantes, porque ainda muita gente tem há documentos, mas um processo que foi bastante importante aí no final dos anos 80, início dos anos 90, 94, que tem toda essa questão da regulamentação do salário maternidade, nesse aspecto que é uma conquista bastante importante, uma conquista em especial do movimento Mulheres Camponesas, das mulheres que estão organizadas nos movimentos autônomos na época, que é 4 meses de um salário mínimo, né, para quem é segurado especial, que tinha que provar na época atividade rural, né, e todo um processo de luta que permaneceu e permanece até hoje, dos direitos previdenciários, mas que nós trabalhava muito a questão da seguridade social, a previdência, a saúde e a assistência social, que voltam a ser bastante importante nesse período especial que a gente vive agora, desde o ano passado, né? Se não tivesse o SUS, se já temos quase 600 mil mortos, quanto será que teríamos? Então, por mais que tenha sido desconstruído e tentado destruir, mas ele acaba sendo uma política bastante importante de assistência e tudo, da saúde, de modo geral, no nosso país, e que é uma luta construída também pelas mulheres camponesas e pelo conjunto dos trabalhadores a nível nacional, né? Nesse processo todo também tem o processo de debate, que aí eu já trouxe alguma coisa de mobilizações conjuntas, que é de 2000, né? O processo de mobilização nacional, 1.500 mulheres em Brasília, várias, acredito que estão aqui, estiveram nesse processo de alguma forma. Eu me esqueci, antes de entrar nisso, que para conquistar esses direitos de aposentadoria, salário maternidade, o movimento se instituiu, era de diversos nomes, como eu já disse, mas construiu uma unidade e uma luta nacional com muito sacrifício de muitas companheiras, muitas campanhas de alimentos, campanha de, enfim, muitas militantes que se dispuseram a andar pelo país de ônibus, de norte a sul, ou dentro das próprias regiões. Nesse aspecto, eu queria trazer a nossa companheira Loiva, Lourdes Robenich, que saiu do sul com um filho bebê, deixou em casa e foi para Brasília, depois foi ao Nordeste, ficou 40 dias, foi com o dinheiro de ida. E depois as mulheres do Nordeste, enfim, ajudaram ela a se movimentar por lá e depois voltou. Mas então se disponibilizou aí construindo nesse aspecto. Eu estou trazendo ela presente com certeza, né? Mas trazendo ela como uma que está em memória, né? Nossa, mas que tiveram muitas outras que, de repente, estão aqui, que fizeram nesse processo muitas
mobilizações com muitas pessoas nos INSS, nas prefeituras, em todo o processo de luta que teve nas comunidades, né, nos grupos de base, de arrecadar comida, organizar caravanas de ônibus, enfim, para chegar a ter essa conquista. Eu me lembro de uma das idas do salário maternidade, que eu ainda era muito jovem, organizando um ônibus. Teve sequestro de ministro, teve várias coisas que eu não vou lembrar de todas, nem participei de todas, né? Mas que muitas devem se lembrar de quanto foi sofrido e muito, como que hoje se diz, dessa questão de transgredir o lugar das mulheres, né? De sair de casa, de sair da sua comunidade e de lutar, de construir essa organização para que todas tenham direito, né? Então, nesse loucas, putas, de tudo, né? Já se ouviu, e dizer que nós andamos bastante, construímos no movimento e na sociedade muitos elementos de igualdade, mas que tentam nos empurrar até hoje para dentro da casa, para dentro da cozinha, e essa é uma reflexão permanente, né? A questão da sexualidade, que era um tabu lá atrás, e o que me chamou a atenção para construir, no sentido de ser mulher não era um problema, e sim, podia ser, e a gente continua discutindo o que a gente quiser, mas na vida não é bem assim, né? A sociedade sempre tenta nos botar em determinados lugares, padrões, né? Que são construídos, né, pela sociedade conservadora, na maioria das vezes, e toda essa luta de resistência que a gente, enquanto movimento, foi construindo e trazendo, né? Então, trazendo presente essa luta por direitos, né, forte, desde o início até hoje, a questão dos direitos da Seguridade Social, enfim. Também, nesse acampamento, então, que eu já mostrei a cartilha, tinha um projeto de lei firmado, que era o governo Fernando Henrique, na época, entre o governo e algumas entidades, enfim, e que, com o acampamento, com a mobilização nacional, a gente conseguiu derrubar, que era, naquela época, queriam tirar a condição de seguridade especial, né? Então, uma luta árdua de 12, 13 anos para chegar, e teve várias tentativas, né? Aqui, uma das filhas também do debate da saúde. Nesse aspecto, aí tem outros processos mais estaduais, né? A questão que a gente sempre teve ligada à construção de um projeto de sociedade, né? Da luta geral da classe trabalhadora. Esse é um material da Assembleia de 98 do Movimento de Mulheres Trabalhadoras do Rio Grande do Sul, nesse aspecto ligado com essas lutas, e aí, nesse processo dos anos 90, toda a luta também por condições de trabalho, por políticas públicas no campo, crédito. Eu me lembro da companheira Lourdes, que está fazendo também o Diálogos, não sei se está conectada, fez 16 dias de greve de fome para garantir o que se tem de políticas. Foi a única mulher, né, na época, e, claro, tiveram outras depois que eu posso trazer também. Aí os acampamentos estaduais de 2002 e 2001, eu fiz por inverso aqui, 2001 e 2002, e daí tem todo esse processo também, que nesse processo, depois da mobilização nacional 2000, em especial 2002, 2003, da construção do movimento de mulheres camponesas e todo o debate que a gente foi construindo de norte a sul do Brasil, né? Outros materiais, enfim, trabalho de base, que a gente sempre foi uma das características importantes que a gente sempre prezou também, né? E no processo de construção, aí algumas coisas
da consulta popular, das marchas que a gente participou no final dos anos 90 também, né? A questão do Congresso, então, aqui tem um caderninho surado, né, da época quando a gente começou a construir o símbolo nacional do movimento. Aqui tem umas árvores, eu nunca me esqueço desse debate, que cada região queria colocar uma árvore. Aqui tem um coqueiro, eu sei que a castanheira, o pinheiro, e daí nós chegamos à conclusão que nós não íamos botar árvore, nós íamos botar as mulheres das origens do nosso povo, né? Que é indígena, afrodescendente e branca, enfim, que traz as origens e que foi debate de mais de ano, né? Que a gente foi construindo e para chegar a essa conclusão, e aí também o nome de trazer presente a história de resistência lá da época passada das ligas camponesas, e também uma construção da unidade. Nesse processo todo, muitas militantes faziam o processo de formação realidade brasileira, que estudava as origens do campesinato, né? Então, que foi nos ajudando a chegar ao nome Movimento de Mulheres Camponesas, construindo essa unidade a nível nacional, que não é nunca foi fácil, né? A campanha de sementes, que vai trazendo também vários aspectos nas suas diversas. Aqui é um material nacional, eu sei que vários estados produziram os seus, todo o processo da construção das sementes, e agora nós temos outros, né? Também já construídos a nível nacional, o processo de formação em saúde, todo esse processo do conhecimento tradicionais das plantas, das parteiras em muitos lugares, né? A questão da violência contra a mulher, que também foi uma das bandeiras bastante importante desse processo todo. Aqui, acho que eu não tenho todas as cartilhas, não é que eu não tenha, é que eu não encontrei todas. Essa é uma, que foi, tem uma outra que foi base para essa da VIA, né, da campanha internacional lançada em 98. Então, muitas das questões que nós vamos trabalhando no processo interno e específico da luta das mulheres, mas também com uma forte ligação com o conjunto da luta que acontece, e participação e protagonismo das mulheres, né, nessa questão do conjunto da classe trabalhadora. Se nós vamos pegar nesse aspecto toda a luta pela terra, crédito, por melhores condições de vida também na cidade, nós vamos trazer, e acredito que em algum momento vai aparecer, a ação de 2006 contra o monocultivo de eucalipto na Aracruz Celulose, que muitas que estão aqui estavam, e outras tantas, com mais de 1.500 mulheres, em especial do Sul, mas também tinha uma representação nacional que participou e internacional, que foi essa denúncia pública através do ato de destruição de mudas, né, para mostrar para a sociedade que não é os monocultivos que produzem alimentos, e na época a gente discutia muito que só 94% era para exportação, e hoje, se tu vai ver todas as commodities de alimentos, soja, etc., continua a Amazônia e o Cerrado pegando fogo, né, para que a fronteira agrícola vá se expandindo, pegando fogo intencionalmente, né? Todo esse processo e toda essa questão também dos povos indígenas, com essa questão toda, e as comunidades quilombolas tradicionais com seu território ameaçado. Aí tem outros, nesse sentido, lutas imateriais e processos que a gente vai firmando, né? Nos anos 2000, a gente constrói todo o processo de denúncia, mas também de proposta da campanha nacional de produção de alimentos saudáveis. Se nós não queremos monocultivo, o que nós queremos, né? Então, todo um debate do projeto
de agricultura camponesa e essa construção do processo das sementes, da soberania alimentar. Eu não me lembrei de pegar algumas cartilhas que falam e trazem, inclusive, receitas das regiões típicas que foi construída nesse processo, a questão do artesanato e toda a sua valorização, trazendo com isso também, e mesmo no processo da construção nacional, antes do movimento nacional, se discutia gênero, classe e projeto popular. Aqui tem uma em português, que ainda era mas no início construída no Rio Grande do Sul, depois foi nacional, e essa aqui já está em espanhol, para também nós levar para as outras mulheres a nível internacional o que nós estávamos discutindo, né? Nesse processo todo, nós já nos assumimos como um movimento feminista na Constituição do movimento em 2004, com alguns debates contraditórios internos, né? Mas que fomos avançando e fomos construindo todo o processo de luta por manutenção dos direitos, em especial da Previdência, que permaneceu por muito tempo, inclusive, né, com a Brigada Loiva, né, que foi 2019, né, com vários meses que nós ficamos em Brasília trocando de pessoas, e todo esse processo que a gente nunca imaginou, fazer um processo de formação e de luta a nível virtual, e também se reinventando nesse processo todo de construção. Nesse aspecto, um dos únicos materiais, eu acho que é da campanha nossa agora, mais atual, de sementes, né? Eu acho que poucas têm, porque foi imprimido já em tempo virtual, né? Então, quando nós se encontrávamos, ter a oportunidade de ter, nós fomos fazendo todos os seminários do feminismo camponês e popular, participando dos processos internacionais. E a Noeli falava que hoje eu estou na articulação, mas quem assume a coordenação da articulação internacional de mulheres da COC da Via Campesina é a companheira Eridiane, né? Que cumpriu um papel bastante importante. E agora nós estamos tentando finalizar um livro, e ela continua contribuindo nesse aspecto, mas já que estamos falando aqui, tem alguns materiais da Via, né, de processo de sementes, que nós estamos construindo junto. Eu queria trazer presente, nesse tempinho que me falta, alguns livros que a gente já tem, muita já tem, que esse é um primeiro, uma construção coletiva do Rio Grande do Sul, que trabalha também a história das lutadoras, em especial a ação de 2006, né? Vários estados já receberam ele. Aí tem um outro livro que foi construído mais em 2018, que é Mulheres Camponesas Semeando Agroecologia, Colhendo Saúde e Autonomia, né? Que também muitas de nós já temos esse, que é uma construção coletiva também. E o último, do ano passado, que foi lançado esse ano, Feminismo Camponês e Popular, uma experiência do movimento Mulheres Camponesas. E muitos mais, e sei que continuaremos escrevendo a nossa história, por mais que tente nos calar e nos apagar, né? Nesse processo todo de construção do movimento, muitas questões e trazer presente que muitas das que construíram e começaram, às vezes semi-analfabeta, mas que tinham clareza da luta e da necessidade da construção de um movimento de mulheres no Brasil que doaram sua vida para que ele existisse. E hoje somos nós que temos que seguir fortalecendo a nossa organização, a nossa formação política e a nossa luta, lutando contra esse governo genocida que tenta nos matar, tenta nos calar todos os dias, né? Então, nesse desafio, desse momento que nós vivemos também, por comida no prato e vacina no braço, né? Estamos chegando a ser vacinada, mas sabemos que a questão da fome tem nos assombrado muito nesse último período, né? Então, com isso, acho que eu encerro aí essa primeira tentativa de construção do histórico do movimento
e queria agradecer a cada uma que está presente e contar com a parte aí que cada estado também vai trazendo a história que ajudou e que é parte, que vai construir, vai continuar ajudando a construir com essas e com muitas outras camponesas do Brasil afora e do mundo. Muito obrigada. Obrigada, companheira Adriana. Acredito que muitas se viram dentro desse resgate, né? Muitas participaram desse processo de construção. Então, a gente que é dessa leva mais nova, digamos assim, a gente só tem a agradecer, né? Não só a você pela sua contribuição enquanto militante do MMC, mas como todas as outras que deixaram seu legado e que continuam nessa luta. Então, agora, nós gostaríamos de convidar os estados, começando aí pela região Nordeste, para falar um pouquinho como é que foi esse processo de construção do MMC dentro do seu estado. Qual é o primeiro estado, Noeli? E vamos, então, chamar as companheiras do estado da Bahia. Meu nome é Daura, sou da comunidade do Pinheiros, sou do movimento de mulher. Estou aqui para mostrar um pouquinho para vocês da minha plantação orgânica. Tem o coentro, alface, alho, cebolinha. Olha que alface linda. Feijão, rúcula, mostarda. De tudo tem um pouco. Feijão é feijão branco, semente crioula. Então, o movimento sempre preocupou, né, com a resistência da gente no campo, da gente manter a vida no campo, com qualidade, resistência no campo com produção de qualidade. Naquela época chamava MMTR, que era Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais. Ele nasceu na década de 80, ali 84, 85, que era uma grilagem muito grande aqui na região e a construção das barragens que o governo era de Antônio Carlos Magalhães. E aí, com as pastorais, a Teologia da Libertação, acompanhava dando força ao pessoal. Nós ganhava naquela época menos de um quarto do que o homem ganhava. E, além disso, também tinha as agressões dos fazendeiros, que grilavam as terras, botavam o pessoal para fora, matavam, judiavam, e não tinha justiça para isso. Nós aqui, foi Dona Maria da Azevedo que nós puxamos essa questão, porque ela estava lutando pela posse da terra de todo mundo, foi morta e a justiça não deu parecer nenhuma e ia esquecendo essa questão. Então nós se revoltamos e falamos, vamos entrar na luta para ver se a gente consegue fazer com que a justiça aconteça para todos. E foi aí que a gente foi para a Romaria da Terra muito nervosa por conta dessa situação, inclusive eu que acompanhei todas as cenas. Aí lá nasceu, na discussão da CPT, de uma plenária sobre a questão da violência no campo, nasceu essa ideia de fazer um encontro na Bahia para discutir essa questão da violência. E todo mundo acampou a ideia. O encontro foi lá no seminário de Itapuã, onde aí começa a organização muito forte na Bahia, né, quase todas as regiões, chamada MMTR. Nossa boa união, apresentamos que somos trabalhadoras, temos Jesus em nosso coração. Apresentamos que somos trabalhadoras, temos Jesus em nosso coração. Ali a gente discutiu muito bem a nossa luta e saiu dali com propostas bem definidas para continuar. Chegou um ponto que começamos a participar junto com o pessoal do Sul. Começou com a ideia do MMC e muita gente aqui do Nordeste não aceitava, mas a gente achou, porque dentro da filosofia de MMC e MMTR, a visão era que nos completava mais
E de fato nos completa mais, porque MMTR era Mulheres Trabalhadoras Rurais. Então, dentro dessa visão, era só quem estava dia a dia lá no campo trabalhando. E o MMC, ele completa porque entra artesã, entra pescadora, valoriza a vida de todas as trabalhadoras, né? Tenho enxada e título de eleitor para votar em seu fulano educado, que nada faz pelo povo agricultor, que não tem terra para fazer o seu roçado. Uhul! Boa tarde, companheiras. Aqui estou mostrando para vocês, ó, um dos frutos da minha roça, da minha lavoura, uma abóbora. Aqui é uma farta família. E imagina que abóbora boa. É maravilhosa essa abobrona aqui, ó. Em Brasília foi em 2000, começamos a nível nacional a participar da construção do nome MMC, Movimento de Mulheres Camponesa, e a conclusão que foi em 2004 da consolidação do nome Movimento de Mulheres Camponesa. Aqui na Bahia nós tivemos muita resistência, mas tivemos assim essa coragem, essa preocupação de estar levando em frente. E hoje, graças a Deus, a gente se vê mais organizada. A questão de ter a autonomia do nosso movimento. E a nossa meta é produzir alimentos saudáveis, cuidar da vida e avançar nas lutas, que são muitas. É o nome do movimento, fazemos a nossa história, construímos um novo tempo. Somos todas mulheres da roça, todas de pé no chão. Enfrentamos a grilagem, o machismo e a escravidão. E agora, Isaquiane, qual estado que chamamos? Vamos lá para o Rio Grande do Norte. Mulheres que caminham juntas, ninguém é capaz de domar. O Movimento de Mulheres Camponesas Nacional nasce da união dos estados, onde as camponesas de todo o país intensificaram sua organização e luta para serem reconhecidas como trabalhadoras, como mulheres que vivem e produzem no campo, nas florestas e nas águas, se consolidando em 2004 como uma organização de mulheres camponesas, um movimento nacional feminista e popular. Aqui, no estado do Rio Grande do Norte, já nascemos reivindicando esse legado de 2004. Temos relatos de companheiras que, juntas com outros estados, foram protagonistas das lutas das mulheres camponesas. Mas é a partir de 2011 que se busca rearticular esse processo no RN. É após a realização da 4ª Assembleia da Consulta Popular em Salvador que tivemos a definição política da Consulta Popular do Estado de construir e fortalecer a luta feminista camponesa, destacando uma militante dessa organização para ir construir o MMC nas comunidades do Estado. Ainda em 2011, surgiu o primeiro grupo do MMC no estado, na comunidade Riacho do Prato, em Angicos. Daí foram se juntando mulheres dos sítios próximos, depois chegamos a um assentamento no município de Afonso Bezerra. À medida que chegávamos a mais espaços, mais companheiras se juntavam na tarefa de construir o MMC no RN, e iam assumindo tarefas e colocando sua vida nessa construção, sempre nos desafiando a ampliar e consolidar bases por onde a gente passava. Em Angicos, Açu, Campo Grande, Ipanguaçu, Mossoró. A nossa estratégia é fazer o MMC crescer em todo lugar. Essa é a principal tarefa, pois a conjuntura de retrocesso exige de nós ampliação da nossa base social, pois só como movimento de massas podemos pautar melhor a conjuntura e defender e ampliar direitos. Muitos são os nossos desafios, dificuldades na vida organizativa das camponesas, com a precarização da vida e do trabalho. Por isso, temos nos desafiado a buscar e escrever projetos que possam garantir a liberação de companheiras para estarem construindo e fortalecendo o MMC no Estado. Mesmo com esse desafio latente de construir no Estado, destacamos a importância das tarefas nacionais e sua contribuição na formação da militância orgânica. Nós sabemos que construir a luta feminista camponesa e popular não é uma tarefa simples, mas apesar das dificuldades,
seguimos firmes e convencidas da necessidade da organização, da formação e da luta por um projeto de agricultura camponesa agroecológica, por uma sociedade justa e solidária. Agora nós vamos aterrissar no estado do Sergipe. Boa tarde, companheirada. Boa tarde, né? Felicidades e muitas alegrias em rever as mulheres, né? Na construção da história do MMC, através desses vídeos, desde Bahia, ou seja, de norte a sul. E aí, trazendo um pouco da nossa história, o MMC, ele deu... A construção dele veio de várias organizações de mulheres do estado de Sergipe. E aí, teve um tempo que foi preciso também, igual a Bahia, né? As mulheres lutarem por tudo o que já está aí, passando nesses vídeos, mas assim, pela garantia da não violência, da autonomia, né? Da transformação, essa transformação, né? Da mulher em todos os seus aspectos, ribeirinha, do campo, da floresta e da cidade também. Deu também a construção como um MMTR, que veio, né, numa organização. A Giselma, não sei se ela está aqui, mas ela é uma dos principais, né, das principais mulheres, né, que se debruçou e aí fez com que o MMC, que depois de um certo tempo, não sei se foi em 2004, né, passou a ser MMC, porque até então era Movimento de Mulheres, né, junto com mulheres do MMTR, um pouco assim, nessa construção, para chegar até o MMC, né, porque também tinha essa questão do diferencial. O diferencial é a bandeira de luta, né, que é, primeiro, por todos, a vida, mas assim, o diferencial da transformação, né, dessa construção da transformação, da autonomia, e é isso onde segue hoje, né? O MMC não está 100%, mas também não está zero, porque, assim, ele está sendo construído, assim, tem duas militantes, assim, muito fortes, né? Tem outras militantes também, tem a Conceição aí do Serrão, Ilha das Flores, e outras mulheres assim que também estão por trás e estão aqui nesse momento, que eu não quero nem citar os nomes para não deixar com ciúme com todas, né? Então, quero dizer que o MMC no estado de Sergipe é a transformação e autonomia da mulher, na garantia da documentação, na garantia do acesso à terra, dizendo não aos latifundiários, dizendo não, ainda hoje, aos agrotóxicos, né? Dizendo não queremos que exista mais as senzalas, porque aqui no Baixo São Francisco nós temos um número muito grande agora no momento eu esqueci, mas é assim, das questões dos quilombolas, né? Então, é um pouco disso. Se a companheira Cirlei e outras companheiras daqui do Estado de Sergipe puder contribuir, eu penso que minha fala fica aqui para dar um pouco do espaço para a Cirlei. E como eu gostaria de dizer tudo, as maravilhas, as transformações em mim, Sônia Maria Malaquias dos Santos, né? Para que essa transformação também pudesse chegar a outras mulheres. Isso que é o importante, né? E eu acredito que nós somos iluminadas, né? Eu sou iluminada, cada uma é iluminada, e essa iluminação, essa transformação vai fazer acontecer com que o MMC ele perdure até a nossa missão. Cheiro, grande abraço, axé a todas. Noeli, eu só vou fechar trazendo aqui uma canção. A primeira canção que eu aprendi dentro do MMC, nas rodas com as mulheres. É nas matas e nas florestas que as bruxinhas encontram ervas para curar. É nas matas e nas florestas que as bruxinhas encontram ervas para curar. É o amor
que me dá a arte de pegar a Eva e a transformar. É o amor que me traz a arte de pegar a Eva e a transformar. Viva esse movimento de tanta transformação nas nossas vidas e na nossa sociedade. Vida longa ao MMC. Vamos lá, Espírito Santo! A história do MMC no Espírito Santo, ele se junta à história do MMC nacional na década de 80, ali no fim da ditadura militar, que foi ali que a gente se organizou como a MUTRIS, Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Espírito Santo. Antes da MUTRIS, a gente já participava dos encontros das SEBs, a gente já participava dos encontros do sindicato, dos trabalhadores rurais e trabalhadoras rurais, a gente participava dos encontros políticos para a organização da população, para tentar mudar a realidade que a gente estava vivendo ali, né? Lembrando aqui o nome da companheira Júlia, lá de Linhares, ela não está fazendo esse encontro aqui conosco, mas as companheiras que são mais velhas de casa aí do MMC, desculpa, mais experientes, né? Devem se recordar da dona Júlia. A gente se tornou MMC através do acampamento que teve do MMC em Brasília. A partir dali, a gente foi crescendo junto do MMC Nacional. É claro que a gente não tem a força que o nome MMC tem, mas a gente é organizado em poucos municípios aqui no estado, altos e baixos. De lá para cá, a gente conseguiu oficinas através de projetos nacionais e de projetos estaduais. A gente conseguiu realizar há uns 2, 3 anos atrás, depois as companheiras me corrijam aí, se eu não me engano, que por conta dessa pandemia eu meio que me perdi nessa data. A gente conseguiu realizar o nosso primeiro encontro estadual em 2021, possivelmente 2019, 2018. Me ajudem aí, companheiros do estado, se eu errei a data. E para a gente chegar onde está chegando, junto com o MMC Nacional, fortalecendo o movimento de mulheres camponesas, a gente realiza trabalhos de base, participa de oficinas, participa da Via Campesina Estadual, participamos do Fórum de Mulheres do Espírito Santo, e a gente vai se articulando, se organizando com as pernas que a gente tem, com as militantes que a gente tem, com a força que é das mulheres, né? Sempre é das mulheres que a gente tem. E atualmente, a gente está organizado em mais ou menos 8 municípios e estamos nos organizando juridicamente para criarmos uma associação de mulheres trabalhadoras rurais e urbanas. Então, vamos lá. Roraima seria o próximo. Em Roraima, o movimento de mulheres camponesas começou na região sul do estado de Roraima, especificamente em São João da Baliza, Caroebe e São Luís da Nauá, onde tinha um trabalho com a paróquia, né, daquela região, e que era tida nos anos 80 como uma paróquia vermelha, né? Mas tinha um bispo bem conservador e perseguia, inclusive. E a gente fez um trabalho junto a essa paróquia, e a gente tinha 8 grupos de mulheres cristãs, né? E que aí tinha uma ex-freira que coordenou esses grupos, eu fiquei uma época nesses grupos, e essa paróquia formou muitos dirigentes e dirigentas. Se a gente fizer o levantamento no estado de Roraima, grande parte das lideranças de associações, sindicatos do PT e tudo mais, nasceram especialmente dessa região, né, se tratando de camponeses, né, que os urbanos não. Então, é muito interessante. E aí, a gente começou o debate da criação da Comissão Pastoral da Terra, que a gente era regional Amazonas, e a gente criou o Regional Roraima em 95, e em 95 eu já estava junto com outras companheiras participando desse processo, e quando veio o convite para participar do encontro em Jundiaí, São Paulo,
lá no estado de Roraima, a gente não tinha organização autônoma de mulheres. Então, o convite foi para a CPT. E eu me lembro muito bem que quem estava na frente da coordenação era um pastor luterano, que está morando lá na divisa com a Venezuela, em Pacaraima, que esteve presente no meu TCC, e eu estava presidente de uma associação de pequenos agricultores do Baliza e Caroebe. E aí a CPT, eu não sei como é que foi, eles decidiram que a pessoa que iria para esse encontro era eu, devido à única mulher que assumia à frente de associação de pequenos agricultores e tudo mais na época. Quando eu voltei para Roraima, desse encontro, para mim o encontro nacional, esse encontro em Jundiaí, foi um encontro assim que eu fiquei muito extasiada, muito feliz. Eu tenho fotografias com muitas pessoas nesse encontro, que para mim foi uma coisa assim de outro mundo. Nunca me esqueço disso. E um dos temas que me chamou muito a atenção, que na época, para mim, parecia uma revolução, era o debate de gênero, né? Olha só, debate de gênero, nem era feminista, né? E aí, quando eu voltei para Roraima, eu fiz um relatório dessa atividade e disse que, a partir daquele momento, eu ia priorizar trabalho com mulheres e para a criação do movimento. E aí, a coordenação, eu fiz uma carta relatória, de vez em quando alguém acha essa carta, me escreve, manda mensagem. Até hoje, quem passa ainda hoje diz que essa carta marca essa época, que esse relatório que eu fiz lá em 96. Imagino, nem sei como é que foi esse relatório. E aí eu comecei a fazer esse trabalho, a CPT falou que sim, que então daria todo o apoio para a construção do movimento de mulheres camponesas. Nós continuamos daí participando da coordenação nacional, da Articulação Nacional de Mulheres Camponesas. Eu vim várias vezes, permaneci, a Paula veio várias vezes, algumas companheiras de Caroebe, que a Nildete, a Rosa, vieram várias vezes, a Leni, várias companheiras. E a gente construiu o primeiro encontro de mulheres do estado de Roraima em outubro, se não me engano, de 97. 97 ou foi 98. E era a Romaria do dia 12, Romaria do dia de Nossa Senhora Aparecida. Nunca me esqueço. E aí quem tomava à frente dessa Romaria eram os freis franciscanos e a CPT. E eles deram uma outra conotação a essa Romaria, não tanto, sim, religiosa, mas com paradas que trouxessem reflexões da luta do povo. Esse encontro, a gente fez um encontro que culminou com esse encontro, eu não lembro, acho que a gente tinha umas 70 mulheres de vários municípios, Roraima só tem 15 municípios, na época já tinha os 15 municípios, então a gente tinha umas 70 mulheres, e essas mulheres foram para essa romaria. E teve uma parada especial para falar da luta das mulheres. Eu lembro que a gente levou a questão da campanha de documentação, o direito de organização, e nesse encontro a gente oficializou no Estado o movimento de mulheres trabalhadoras rurais, né? E aí a gente veio seguindo, fizemos várias campanhas, né? A documentação foi uma das que mais foi forte no Estado. Enfim, depois a gente participou de todo o processo daí da construção do movimento de mulheres camponesas, né? E aí Maria Mendonça também estava, nossa, várias companheiras, que grande parte delas, a Jacísia, enfim, nossa, uma lembrança boa agora de Roraima naquela época. E que a gente ficou eu particularmente fiquei até 2003,
quando, em janeiro de 2003, o movimento faz a proposta para que alguém assumisse então o Escritório Nacional, que estava em vias de criação, para dar suporte ao encontro que ia acontecer em 2004. Aí eu voltei para o Estado, conversamos, o movimento disse que sim, que eu poderia, desde que eu viesse, e de 3 em 3 meses eu ficasse 15 dias em Roraima, né? Isso a gente garantiu aí por uns 2 anos, depois, enfim, as condições reais também não foi dando conta. Eu tinha a estratégia com a família de voltar a Roraima, não conseguimos. Roraima fez vários encontros e atividades, né, com projetos da nível nacional. Lembrar que isso foi muito importante, emendas de parlamentares, projetos do movimento nacional, que viabilizou encontros, né, de saúde, daquilo que as companheiras falavam, né, da sexualidade. Teve encontro muito forte, inclusive, que na época teve um depoimento de uma companheira que tinha o vírus HIV, foi um choque muito grande. Teve o depoimento, por exemplo, de uma companheira que aos 34 anos a gente acompanhou ela no cartório para tirar o seu registro de nascimento. Era uma menina que perdeu o pai e a mãe no Pará, foi leiloada a sua virgindade num garimpo, né? E acabou fugindo com uma pessoa muito idosa para se ver livre da prostituição, e ela não gostava. Essa pessoa morava no Caroebe, no Avicinal. Então, assim, o movimento de mulheres fez muitas histórias, libertou muitas mulheres, né? E esses 2 casos em específico, para mim, marcou muito esse período que eu fiquei aí junto, coordenando o estado de Roraima, né? É isso, Isaquiane. Então, eu conheci o MMC em 2008, no final de 2008, e foi um achado na minha vida. E eu sempre digo, quando a gente bebe nessa fonte, é um caminho irreversível. Quando você absorve a essência, é um caminho irreversível. Porque você nunca mais vai ser a mesma pessoa, você nunca mais vai enxergar o mundo com o olhar que você tinha anteriormente. E, atualmente, a gente passa por um processo de reestruturação e reconstrução do movimento. Eu sou muito pé no chão em relação a isso. A gente tem muita dificuldade em consolidar grupos de base, a gente tem referências em alguns municípios. E um momento que, para mim, marcou muito dentro do MMC foi uma mobilização que nós fizemos em 2009, 2014, se não me engano. 2009 foi 2014. Assim como todo estado de fronteira, a gente tem muitos problemas, e que a maioria das vezes são problemas que ficam abafados, que não são escancarados, questão de tráfico de tudo quanto é tipo, principalmente de seres humanos. E a questão da violência, o Roraima hoje está no ranking entre os estados que mais se destaca aí, dentre os maiores índices de violência contra mulheres. E em 2009, se não me engano, teve uma mobilização, e para mim foi um marco, assim, porque era recém-chegada dentro do movimento, e que foi o apontamento de que estaríamos no caminho certo. E eu lembro que foi um momento muito marcante, porque teve um momento específico que foi de denúncias, e muitas mulheres escreveram muitas cartas, muitas histórias bizarras, e a partir daí foi criado um documento cobrando algumas providências, e na época o Estado não tinha uma delegacia da mulher, e a partir dessa mobilização, algumas coisas aconteceram, como, por exemplo, a delegacia da mulher, e até mesmo a forma de tratamento. As mulheres, quando iam fazer as denúncias, eram duplamente violentadas, né? Então, foi a partir dessa mobilização que algumas coisas no Estado se concretizaram. Então, para mim, foi um momento muito marcante, porque aí eu pude ver que é isso. É isso que tem que ser feito. Mas, assim, região
falo muito de Roraima, mas eu observo isso de modo geral. Região Norte, a gente tem muitas fragilidades em relação ao trabalho em si, do MMC. Então, são vários fatores, né? A dificuldade de mobilização, a dificuldade de uma estar se comunicando com a outra. Para mim, por exemplo, sair de onde eu estou para o município de São João da Baliza e para os demais do sul do estado, que foi onde o movimento teve esse início, né? São cerca de 4 horas de viagens até a cidade. Vocês imaginam a dificuldade que é para ir para a área rural. Mas, assim, e apesar de todas essas fragilidades existentes, a gente teve muitas conquistas. E uma, para mim, que mais marcou foi essa, que foi, assim, para mim, foi um divisor de águas. E de Roraima, gente, é isso. Distrito Federal, sejam bem-vindas, companheiras do Distrito Federal. Teve um encontro em 2013 do Movimento Nacional, né? E aí, algumas mulheres de assentamentos vieram pedir que queriam participar do encontro. Eram, inclusive, 2 assentamentos ligados à FETRAF, né? E a gente fez um debate com a FETRAF, conversamos e começamos a fazer essa discussão do movimento com as meninas do assentamento Antônio Juvencio e o Veredas 2, que é o da Mirelle. E o Antônio Juvencio é da Osita, de outras companheiras. A gente fez várias atividades envolvendo o DF e o entorno. Então, assim, ele não fica no DF, ele fica no entorno, né? Porque já é Goiás, né? Mas é entendido como essa região administrativa, né? A gente chama RID, né? Que envolve 29 municípios de Minas e Goiás no entorno de Brasília. A gente começou essas discussões e aí existe já uma coordenação. O movimento no DF em torno é frágil ainda, né? Aqui é muito difícil construir um movimento. Nós temos aí a companheira Mirelle, que tem se dedicado bastante na comunicação e também no debate LGBT e mais, né? E, enfim, contribui para caramba. Eu, no último período, desde 2015, fazendo faculdade lá em Goiás Velho, fiquei um pouco afastada, enfim, mas estamos tocando, fizemos várias oficinas, executamos projetos com a Caritas, especialmente sobre hortos medicinais, né? A gente tem, enfim, participa de vários atos, mobilizações, como é perto, né, assim, teoricamente, quando tem alguma coisa, o DF sempre era acionado para ajudar. Quero colocar aqui também que a gente tem um diferencial, de repente, dos outros estados. Nós temos companheiras que não vieram da roça, não é da atividade rural, mas se soma com a gente. Tem algumas companheiras estudantes da UNB, da UFG, que se identificam com o feminismo que a gente defende, com a luta do MMC, e temos também algumas companheiras aposentadas, como é o caso da Jussara, que é aposentada do INCRA, mas ela desempenha um papel fundamental para o MMC do DF em torno e para o Brasil, por que não, e não só para o MMC. Nós temos a Juanita, que é professora na UNB, mas que se assume aí com a gente, contribuiu bastante com a gente e continua contribuindo. Então, nós temos várias pessoas, né? Tem a Andréia, tem a Márcia, eu não sei se elas estão aqui, mas que se enxergam e se veem dentro do movimento uma oportunidade de fazer um debate da luta das mulheres trabalhadoras do campo da cidade desse país e se identificam com nossas pautas e com o nosso feminismo. Obrigada, Loivas, ajudou pra caramba, né? E essa coisa do acolhimento do DF, o DF sendo acolhido, e também lembrar que a Iridiane teve um papel importante quando ela estava na frente do escritório, de tocar muitas agendas e muita formação no entorno do DF também. Porque a gente compreende que o DF
não é só um movimento do Estado, né? Assim como todo o Brasil. Mas, por ser próximo, acaba tendo uma responsabilidade um pouco a mais. Vamos lá para o Paraná. Boa tarde, companheiras. Boa tarde. Vai lá. Fiquei de trazer o relato, então. Então, aqui no estado do Paraná, começou a se organizar o Movimento Popular de Mulheres do Paraná no final da década de 70 e no início dos anos de 80, e também a Organização de Mulheres Trabalhadoras Rurais em 1990, a OMTR. Também tinha a organização da Comissão da Pastoral da Terra e o trabalho da Teologia da Libertação a partir das igrejas e as SEBs, e a participação no acampamento em Brasília, que as companheiras não recordaram aqui ao certo se foi 2000 ou se foi 2001, uma mobilização que teve a participação nos acampamentos estaduais do 8 de março, em 2002, em Curitiba, em 2003, em Cascavel. Teve também a participação de 3 ônibus do Estado no Congresso do Movimento de Mulheres em 2004, lá em Brasília, e o lançamento das CNPAs em 2007. Aí, por volta de 2010, é que vai ser formado o grupo de base do movimento aqui no Paraná, no município de Cascavel, no reassentamento São Francisco de Assis. Lá que teve a ajuda das companheiras Sandra, Marinês e a Rosângela, que tiveram à frente dessa formação do grupo. Entre 2015 e 2017, aconteceu um projeto em parceria com a Universidade Federal da Fronteira Sul, o MMC, o MST e a FETRAF, que tinha como tema a organização produtiva das mulheres e a promoção da autonomia por meio do estímulo à prática agroecológica, e foi desenvolvido lá no reassentamento de Cascavel. As companheiras também relembram que é importante demarcar, né, que no final dos anos 70 e no início dos anos 90, que havia esse movimento de mulheres camponesas no Paraná, ele era um movimento misto, composto por mulheres do campo e da cidade. Dos relatos das companheiras que fizeram parte desses momentos, também se registram as perdas de companheiras que já partiram. A Clarinda, de Bom Jesus, que participou do primeiro encontro em 2013, fazia parte da coordenação da região sul e faleceu em 2014. A nossa companheira Maria Luísa, de Medianeira, que estava se aposentando e ia conseguir apoiar mais o movimento, e veio a falecer em abril de 2017. A saudosa companheira Ioiô, a companheira das viagens da Sandra, de caronas, de estrada, de socorrer a Sandra quando passava mal, a qual a Sandra tem como uma segunda mãe, que foi atropelada no Dia das Crianças, em 2018, ao sair de uma missa, e atravessar uma rodovia na frente da casa dela. A Ioiô tinha uma cabeça que era mais jovem do que o corpo, e ela achou que daria tempo de atravessar, mas o corpo dela não acompanhou. Das companheiras do movimento, a Sandra, que está há mais tempo, né, e que tem mais participação nessa construção do movimento aqui no Paraná, que começou a fazer parte do movimento ainda enquanto Organização de Mulheres Trabalhadoras Rurais, no final de 2001, a OMTR, né, através já antes participava também dos sindicatos de trabalhadores rurais, entre outras articulações. Eu acho que é isso. Aí, para nós não se perder no tempo, se a Sandra puder complementar também aqui. E algumas fotos que elas não foram passando em ordem cronológica, mas algumas fotos daqui das formações do movimento e das participações enquanto MMC no Estado e nos encontros nacionais.
Sandra. Boa tarde, companheiras. Então, acho que a Dani trouxe, né, um breve relato, e para nós, assim, quando a gente fazia a reflexão aqui, né, de alguns pontos que marcaram, né, alguns momentos que marcaram a história do movimento, a gente pode trazer rapidamente, né, acho que três momentos, né? Um que foi o acampamento de Curitiba, né? Que a gente participou enquanto movimento, na época ainda enquanto a MTR, do 8 de março, né? Quando a Diana falava dos acampamentos estaduais, na época do governo Jaime Lerner. Um período muito difícil, ele ficou conhecido como o arquiteto da violência, e a gente ficou no Parque dos Tropeiros, a gente teve corte de água, ficamos acampadas lá, mulheres, crianças, né, com muitas crianças, tivemos corte de água, aconteceram estupros de meninas, uma situação, assim, de muita violência, né, então isso marcou bastante, e marcou minha militância, porque era o início, né, como a Dani disse, eu comecei a participar em 2001, e isso já, final de 2001, e isso foi em 2002 já, né, em março de 2002. Um outro momento marcante, assim, para nós, enquanto Estado, foi a gente conseguir garantir 3 ônibus para o Congresso de Consolidação do MMC em 2004. Nós fomos com um ônibus da região Oeste, um outro da região Centro e um outro da região Sul. Então, isso foi, mobilizou bastante, mexeu bastante com as bases do movimento aqui no Estado. E um outro momento marcante, desafiador, que para nós, assim, enquanto história do movimento, foi em 2006, quando, depois da ação da Aracruz Celulose, por várias questões que a gente não vai trazer aqui, mas que o movimento não reconheceu mais a coordenação que tínhamos no Estado, enquanto MMC, não reconheceu o espaço da secretaria, mais enquanto Movimento de Mulheres Camponesas, e ficamos, eu e a Ioiô, né, com essa tarefa de continuar a construção do movimento. Então, a gente tem ela na memória, assim, com muito carinho, porque fez parte, junto com a Iraci Mãe, junto com Carmelinda Simeonato, com Inês Ribeiro, do grupo que vinha lá do Movimento Popular de Mulheres do Paraná, e que seguiu nessa construção enquanto MMC, né? Então, foram alguns momentos muito desafiadores para nós, mas que a gente foi dando sequência, nunca, embora às vezes com vontade de desistir, né, mas enfrentando as dificuldades, a gente conseguiu ir construindo o movimento, e hoje, assim, é com muita alegria que a gente vê a coordenação do MMC Paraná e o grupo que está aqui nessa formação, assim, com muitas jovens animadas para conseguir nessa caminhada, nessa construção do movimento. Acho que isso, assim, dizer da nossa alegria, né, dessa construção que vem desde as origens também do MMC Brasil, mas aqui no Estado com uma participação muito importante das jovens nesse processo agora, né, de dar sequência na luta das mulheres camponesas do MMC Paraná. Isso, obrigada. Vamos, então, para Santa Catarina? O movimento de mulheres camponesas no estado de Santa Catarina nasceu, cresceu e continua articulando a luta de gênero, classe, raça e etnia, perpassando a organização, formação, lutas e articulação. Somos um movimento autônomo de luta contra a exploração, a opressão, a dominação e a discriminação e pela libertação da mulher. Pela construção do projeto popular de agricultura na perspectiva do feminismo camponês popular e pela transformação da sociedade. Desde 1984, assume o 8 de março como dia de luta pela autonomia da mulher, reconhecimento da profissão trabalhadora rural, direitos por políticas agrícolas. Coordenou a primeira caravana em Brasília das mulheres camponesas com a pauta de reivindicação aos ministros da Reforma Agrária, Agricultura, Educação
e para o ministro da Previdência entregaram um abaixo-assinado com mais de 100.000 assinaturas, reivindicando a aposentadoria e outras questões relacionadas à Seguridade Social. Tem a marca da participação política da mulher na sociedade. Lucy Choinak, dirigente do Movimento de Mulheres, disputou a eleição e foi a primeira deputada camponesa de Santa Catarina, destacando-se no processo da Constituinte na defesa das causas populares. Como deputada federal, articulou e defendeu a implantação dos direitos previdenciários, aposentadoria e salário maternidade para trabalhadoras e trabalhadores rurais. Nossas dirigentes participaram do primeiro Encontro Nacional das Mulheres do Campo, onde traçamos estratégias de organização, formação e lutas nacionais. Assim também, estivemos presentes nos debates na Constituição da Coordenação Latino-Americana, das Organizações do Campo, CLOC e da Via Campesina. Assumiu a construção do Projeto Popular de Agricultura Camponesa na perspectiva da agroecologia, onde a participação das mulheres é efetiva no programa de recuperação, produção e melhoramento de sementes crioulas, de plantas medicinais, plantas frutíferas e animais de pequeno porte, formando assim a luta pela alimentação saudável. Fizemos do entorno de nossas casas, no quintal produtivo, um espaço político de resistência e enfrentamento à agricultura convencional de monocultivos, agrotóxicos, transgênicos e da padronização da alimentação. Priorizamos a formação política virtual e, nesse tempo de pandemia, realizamos muitos momentos de formação com militantes, jovens e crianças. O estudo político, a troca de experiência, a solidariedade e o encontro, mesmo que virtual, vem nos animando, nos fortalecendo e nos encorajando para o cuidado com a vida. Da luta não fujo, na luta continuaremos. Da luta não fujo, na luta continuaremos. Da luta não fujo, na luta continuaremos. Quem de Chica pelega viu chispa de raio clareando o sertão. Quem de Chica pelega viu chispa de raio clareando o sertão. Crente na fala do monge. Vamos lá, Mato Grosso do Sul. Alguém começou aí falando da cartilha de 94, a Adriana, quando começou a falar. Então, nós aqui começamos com essa cartilha de 94, começamos estudando e começamos a luta pelos direitos, pela documentação e direitos previdenciários. Depois, de 86 a 88, nós participamos do abaixo-assinado da Constituinte. Mato Grosso do Sul é o segundo estado do país, em comparação de população, que mais fez assinaturas do abaixo-assinado pela Constituição em 88. E o Mato Grosso do Sul era coordenado, era participado pelo movimento das mulheres agricultoras, que também sempre esteve nos 3 estados do Sul. E atuou aqui no estado até 94, até a luta para a maternidade. Depois, em 96 até 2000, quem apoiava as mulheres era a CPT. Então, eu participava da CPT, a irmã Olga também participava da CPT, e eu, na época, estava um pouco afastada, e a irmã Olga ficava injuriada, porque
ela participava das lutas das mulheres, ela ia para as reuniões e as mulheres entravam na reunião caladas e saíam caladas. Ninguém falava, só os homens falavam, porque nessa época as mulheres agricultoras, o outro grupo que atuou bastante no sindicalismo. Tinha mulheres delas nos sindicatos e o departamento das trabalhadoras rurais na CUT era organizado por aquele grupo. Então, em 98, 99, nós começamos a atuar. A irmã Olga, eu, na região, fomos fazer as reuniões, começamos a articular o município de Glória de Dourados, Vicentina, fomos para Ivinhema, na região fizemos vários cursos, tá? Vários cursos, sempre valorizando o grupo que tinha atuado desde a década de 80, como movimento de articulação do MMC. Não sei se vocês estão lembradas, mas Mato Grosso do Sul é o estado do boi. Aqui o boi tem mais valor do que uma pessoa humana, o boi é pintado nas prefeituras, nas câmaras, o boi anda de avião para ir para as feiras, o boi e o boi. As fazendas, o latifúndio. Aí, depois, fizemos, então, um encontro regional, lá de 98, 99, Ivinhema, começamos a articulação também, sempre o apoio às lutas e aos direitos previdenciários. Esse foi um tema que nós levamos desde o início. Mulheres queriam saber a história do salário maternidade que tinha sido aprovado em 94. Em 98, assumiu o governo popular Zeca do PT. Uma das primeiras coisas que ele fez, ele aprovou o bloco de notas, a nota produtora para os pequenos, porque até aí já tinha nota produtora, mas era só para fazendeiros, só para os grandes. Aí nós também íamos para as comunidades, para os locais, para explicar isso. E também, em 2000, o nosso nome das mulheres trabalhadoras rurais começou a constar nos contratos do INCRA. Era só o homem, era só o macho que ia para a nota dos contratos dos lotes do INCRA. Aí fizemos uma luta em 2000, eu ainda não fiz uma pesquisa, se o INCRA começou nos outros estados também em 2000. 2001, no 8 de março, fizemos assembleia com o INCRA, e o INCRA começou a constar, então, o nome das mulheres nos contratos do INCRA. Em 2004, nós começamos a preparar o encontro nacional. Estudamos o livrinho, resgatamos Margarida Alves nos encontros, fomos em Brasília com 2 ônibus, tá? Em 2006, eu não sei bem se é 5 ou 6, nós participamos lá no Sul, algumas de Mato Grosso do Sul participou lá na Aracruz, no movimento da Aracruz. E logo em seguida teve aquela conferência em Curitiba. Então, aqui do estado saiu um ônibus para a conferência de Curitiba, que recebeu toda a comunicação, todas as coisas e o resto da luta lá da Aracruz. Participamos desde 80 dos grupos de formação dos estados do Sul. Em 2012, organizamos a MTRMS. Lá por 2005 a 2008, nós participamos muito efetivamente de um curso de magistério de férias. O nosso movimento popular de mulheres, estávamos na coordenação do curso conquistado pela educação do campo, onde a irmã Olga e os movimentos sociais, a Adelaí, participava representando o MMC lá no magistério de férias. Foi nesse magistério de férias que nasceu a Viviane Malman como MMC.
E nessa época, de 2005 a 2008, a gente tem 53 grupos de base. E hoje, 5 municípios, sem muita organização, mais assim, aleatoriamente, porque somos mais mulheres em movimento do que um movimento organizado aqui no estado. Parece-me que daria para falar isso. Isso, 25 municípios participamos do último seminário antes da pandemia, outubro de 2019. E hoje? Então, nesta formação, no início participou mais gente, agora, pelo que eu contei, aí somos 10 mulheres participando. Contribuímos na Via Campesina com um grupo de formação. Algumas mulheres nossas fizeram o curso e outras correram e ajudaram bastante, principalmente na pessoa da Viviane, no curso da Via Campesina, que acabou esses dias. E também conseguimos pleitear junto à SESI agora um recurso, e vamos formar 40 mulheres jovens, 10 indígenas, 10 quilombolas e 20 camponesas jovens. Começando do mês que vem em diante, faremos 6 encontros de formação com 40 mulheres. Mais alguma coisa? Isso, Mato Grosso do Sul, mais alguém? A luta alguém? pela saúde é muito... Isso, a luta pela saúde foi sempre muito forte aqui no estado. Nós somos conhecidas nos postos de saúde, a nossa camiseta é conhecida, as lutas na saúde, nos conselhos de saúde e também no Conselho Estadual. Somos muito respeitados como movimento de mulheres camponesas. Eu, como comecei a participar dentro do movimento do MMC, assim que eu fui assentada aqui no assentamento Itamaraty, assim que eu conheci a irmã Olga, né? Ela me incentivou, ela me levou, né, no encontro nacional. Na verdade, eu, em 1990, 91, já comecei minha carreira como representante do Sindicato Rural, né, daqui de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Aí parei um pouco, aí quando entrei no assentamento, né, onde conheci a irmã Olga, onde que eu comecei a frequentar e estou ativa dentro do movimento do MMC. Aí aonde que, para relatar rápido, aonde que eu comecei a trabalhar junto com as mulheres indígenas daqui da região, principalmente da nossa região de Dourados, né, aonde que eu tenho, como eu vou te falar, a participação nacional, o primeiro encontro nacional que eu tive com as mulheres indígenas foi no primeiro seminário do Cerrado, em Maranhão, onde eu tive o primeiro contato com essas mulheres indígenas, onde que eu falo também o Guarani, onde que eu comecei a falar com elas o Guarani, né? E a partir daí em diante, total de trabalho com essas mulheres indígenas, levando a nossa bandeira do nosso movimento, está com 3 anos, né? Como temos 2 anos dessa pandemia, né? A gente parou um pouco, mas continua eu trabalhando onlinemente, né? Junto com essas mulheres. Então, eu tenho uma história, né, de praticamente de uns 7, 8 anos dentro do movimento do MMC, e eu aprendi bastante, né, principalmente com a irmã Olga. A irmã Olga foi uma pessoa minha incentivadora dentro do movimento, né? Então, eu estou ativa dentro do movimento, trabalhando junto com as mulheres indígenas aqui da nossa região do estado de Mato Grosso do Sul. Esse daí, depois eu escrevo mais, tá bom? E agora, então, né, Isaquiane, chamamos o Rio Grande do Sul, tchê! A novel Constituição se apresentava, a ditadura ia ficando no passado, novas conquistas garantidas para os grandes, e as camponesas outra vez postas de lado. Novas conquistas garantidas para os grandes, e as camponesas outra vez postas de lado. Há 20 anos a batalha por direitos uniu
Marias, Carolinas e Terezas, e fez surgir com a liberdade por bandeira o movimento das mulheres camponesas. Há 20 anos a batalha por direitos uniu Marias, Carolinas e Terezas, e fez surgir com a liberdade por bandeira o movimento das mulheres camponesas. Estas mulheres que lutavam por justiça, para que o Brasil tivesse olhos para o campo, para que os pequenos não ficassem esquecidos, plantaram sonhos que não somem num relampo, para que os pequenos não ficassem esquecidos, plantaram sonhos que não somem num relampo. Há 20 anos a batalha por direitos uniu Marias, Carolinas e Terezas, e fez surgir com a liberdade por bandeira o movimento das mulheres camponesas. Há 20 anos a batalha por direitos uniu Marias, Carolinas e Terezas, e fez surgir com a liberdade por bandeira o movimento das mulheres camponesas. Vamos lá para o Acre? O movimento de mulheres camponesas no Acre iniciou na época, né, que iniciou os sindicatos, a gente sabe, no início, um pouco antes dos anos 80, né? E aí veio toda a trajetória dessas mulheradas aqui, né, que participaram de toda a luta, desde do enfrentamento, juntamente, né, na época do Chico Mendes, né, Eus Pinheiro, Francisca Pinheiro, aquela turma toda que a gente sabe muito bem dessa história. E aí começa a luta, né, do movimento, e logo em seguida foi se organizando como mulheres trabalhadoras. Depois veio a articulação, né, e por último que realmente, né, em 2004, o nome, né, Movimento de Mulheres Camponesas. Mas nessa trajetória todinha teve, né, o apoio muito grande dos sindicatos, né, e também da Igreja Católica, que no Acre foi muito forte para que a base, né, os grupos de base, né, eles começassem realmente através desses dois órgãos. E eu lembro que já as meninas contando, que eu já chego bem depois, Angelina, né, Tereza Cruz, Tereza historiadora, ela tem, né, já escreveu 2 livros, né, com a história das mulheres do Acre, né, e assim, conta essa trajetória dessa luta. Iniciou-se, né, aqui mesmo, assim, mais forte foi no ramal Namor Júnior. Angelina, né, ela deve saber muito bem que ela que acompanhou muito de perto, né, eram grupos, diversas associações, né, de mulheres que faziam parte, onde foi bem forte mesmo. E aí essas mulheres, elas vêm se organizando, vêm participando de encontros nacionais, aonde elas participam das lutas nacionais, né? Então, assim, quando veio, né, a questão da campanha de nenhuma mulher sem documento, a luta, né, pelo auxílio maternidade, e assim uma coisa, assim, um marco muito forte assim para nós aqui no Acre foi não só a campanha, né, como a questão do nome das mulheres nos assentamentos, porque a gente sabe que essas lutas, né, nascem, né, de uma união na união nacional, né, não teve assim uma identidade de dizer assim, foi só meu estado que lutou por isso, não, a gente sabe que foi um conjunto, e o Acre estava bem presente, né, muito forte nessa luta. E assim, uma luta assim que a gente viu também que foi muito importante, foi a luta pelo bloco de notas, né, onde a gente fomos para a capital, fechamos
as principais ruas da cidade, né? A gente conseguiu invadir a Assembleia e ocupamos o espaço da Assembleia, assim, foi muito, muito forte mesmo esse momento, assim, para a gente. Temos algumas que, infelizmente, já na caminhada já tombaram, não se encontram aqui mais conosco. Temos também a questão das formações, né, que teve, né, está tendo, né, algumas formações. A Tereza Cruz, ela é a principal pessoa que organiza a questão da formação. Estamos galgando, né, agora. Já teve um momento em que o movimento foi muito forte aqui no Acre, assim, a gente estava assim, numa luta muito boa, mas a gente se perdeu, né, em algum momento. Agora, com a pandemia, se agravou mais ainda, então, assim, a gente está se rearticulando. Graças a Deus, assim, eu vejo hoje o movimento se renascendo novamente. Estamos aí visitando alguns grupos, de novo. Eu digo assim que o Acre hoje ele está num processo de reorganização do movimento a nível de Estado. A gente tem essa consciência que foi uma luta muito grande. O movimento ele tem uma história muito linda aqui no Acre. As companheiras que passaram por esse processo todo, elas deixaram um legado muito grande para a gente. Então, a nós hoje que estamos, né, nessa caminhada, dar continuidade a essa luta, né, essas conquistas feitas aí, perdidas, muitas perdidas, e que nós temos que correr atrás para não perder mais. Mas é isso, assim, que a gente tem para falar hoje. A questão do Acre, se a Lidinova quiser acrescentar, é isso, né? Tem a luta também muito da questão da violência. A Lidinova é o fruto, né, da nossa luta aí, quando veio a campanha de enfrentamento da violência contra a mulher. Nós tivemos aí com essa, ainda hoje nós temos nesse papel muito forte, o movimento é muito conhecido, né? Quando tem alguma mulher vítima de violência, já vamos procurar as meninas do movimento. A questão do acompanhamento, de estar presente, de você tá levando, né, para os órgãos competentes, está fazendo todo esse acompanhamento. E é isso, a luta nossa aqui essa, esse resgate mesmo esse dessa luta, que iniciou-se, né, lá atrás, mas que a gente deve muito, muito mesmo a toda a organicidade do movimento, né, das lutas nacionais, das formações que se foram e que trouxeram as demandas para o Estado, e que a gente, né, vem traz e vem reafirmando. E também tem as lutas particulares nossas, né, que a gente sabe que todo Estado tem suas particularidades, o Acre não é diferente, né? Aqui a gente tem uma luta muito grande, a questão do manejo, ainda está muito fraca ainda, mas nós estamos nessa batalha aí para ver o que a gente pode fazer com relação a esse falso manejo que está acabando com a nossa floresta. É uma luta que é muito forte aqui, mas que também muito isolada, né? Porque a gente vê querendo ou não, alguns grupos de mulheres nessa questionamento. Então, é mais ou menos isso. Se a Lidinova quiser acrescentar alguma coisa, se tiver tempo, e obrigada. Alagoas não podia ficar de fora. Nos enviou um vídeo para que possamos compartilhar também a história do MMC no Alagoas. Bom, aí depois veio um movimento de mulheres, né, que veio nos dar força, mas ainda aprendi muito com o movimento de mulheres, porque até então eu não sabia nem sair da onde eu estava. Se fosse para Maceió, eu me perdia, né? E aí, com a formação do movimento, eu comecei a andar, né, e a buscar também conhecimento. E também pegar outras mulheres também, tá levando, que isso também custou muito caro para mim, porque tinha momento que o machismo, eles diziam que eu ia levar as mulheres para botar as mulheres em mau caminho. E aí eu consegui ainda organizar grupo de mulheres e a gente conseguiu ainda chegar até Brasília, onde a gente nunca pensaria de ter ido. E a gente foi em vários lugares e assim, esse movimento ele abriu nossa mente, abriu nossos olhos, e aí toda uma formação. Eu agradeço muito o MMC, né, o Movimento de Mulheres Camponesas. E a senhora pode falar um pouquinho das feiras que você e as outras mulheres organizaram? Com o passar do tempo, a gente fomos vendo que, como existia muito machismo aqui no assentamento, como em todos existe, sim, e ainda existe,
E o que ficava, a gente começou a plantar, e a gente viu que as plantas iam dando, mas aí os maridos, os esposos, os companheiros iam levando e vendendo, e assim a mulher não tinha direito a pegar em nada. E cheguei um momento que eu era muito assim adiantada, e eu sempre ia para as assembleias, eu não via mulheres, só ia mesmo aquelas mulheres que era dona do lote, que não tinha esposo, que ela tinha que ir para a assembleia. E eu começava a perguntar assim, cadê a tua esposa? Ele dizia assim, a mulher é para ficar em casa, para cozinhar feijão, quando eu chegava estava a comida pronta. Aquilo me machucava muito. E outra mulher dizia, aí veio alguns projetos, e aí as mulheres iam diziam assim, mas te deram quanto para tu começar a trabalhar? Elas diziam, não ganhei nada, porque o que eles dizem é que a mulher não tem direito a nada, porque o sítio é deles, e aí isso também me machucava. Aí assim, começando a pensar o que era que a gente ia fazer para poder a gente ter algum dinheiro que aquelas mulheres, pelo menos do que sobrasse, porque já tinha muita coisa plantada. Então, mas sobrava coisa. Então as laranjas, as bananas sobravam. E aí eu convidando junto, depois que o movimento foi passando a formação, a gente convidamos mulheres para a gente construir uma feira, pelo menos daquilo que sobrava. Que os homens levassem o deles, mas deixassem o nosso, que era aquele que ficava lá no pé, que às vezes até caía no chão. E que a gente transformasse também em doce, em outras coisas. E foi assim a nossa luta, não foi fácil não. E ainda não é fácil, mas a gente conseguiu ainda. Várias mulheres conseguimos uma feira. E muitas não foram, muitos também foram os esposos que começaram a dizer que elas não sabiam de dinheiro. E que elas estavam doentes, que não podiam ir para a feira, mas a gente ainda conseguiu chegar na feira com 11. E aí a gente, com a cara e a coragem, né, e o movimento nos apoiando, a gente construiu a primeira feira em Messias. E aí a gente começamos nessa feira. E para minha alegria é que uma mulher, eu sempre falo isso, um dia ela disse assim, hoje eu tenho o meu dinheiro. Então para mim, meus olhos encheu d'água quando essa mulher disse que hoje tinha o dinheiro dela. Depois que ela começou a ir para a feira e levar as suas mercadorias. Enfrentei muita coisa, enfrentei até revólver. Né? Porque muita gente dizia, é feira de mulher, a gente vai fazer o que a gente quer. E aí teve um senhor que estava comprando mercadoria na Ceasa, e quando eu cheguei na feira, ele disse, eu mostro a ela se eu não boto. E quando eu cheguei, estava cheio de mercadoria de Ceasa dentro da feira nossa. Isso foi muito ruim, para mim tirar esse homem de lá não foi fácil. E eu disse, ó, a mulher dele estava com algumas coisas de batata, macaxeira, que era da roça, mas ele chegou lá com maçã, com uva. Eu disse, ó, a gente não planta maçã e não planta uva, então o senhor vai ter que retirar a sua mercadoria. Eu aceito até a macaxeira, a batata, porque eu sei que vem do seu lote, mas principalmente para fazer raiva mesmo. Aí na próxima semana a gente chamou, ele convocou uma reunião, e aí eu vi que ele estava com um revólver no quarto, e aí eu vi que ele estava um pouco meio agressivo. Mas assim, o Deus da vida tem cuidado da gente até hoje, e eu venci isso aí, ele teve que sair da feira. Assim a gente passou muita situação difícil para poder hoje a gente ter essas feiras. Que essa feira não só foi essa, mas foi abrangindo mais, que tem na UFAL, que tem na Centenária. Isso tudo foi força da mulher da roça. E como foi a conquista e a construção da Proagro para as mulheres? Porque é uma associação, já vai contar, que abrange a Zona da Mata, né? E logo depois a gente pensou em construir uma associação, porque a gente não conseguia, a gente queria entrar do assentamento, na associação geral. Só que a gente não conseguia por causa do preconceito mesmo, do machismo, que dizia que mulher não fazia nada. Então por isso a gente teve que fazer uma nossa mesmo, com a nossa cara. Até porque se a gente entrasse nessa, depois a gente vendo que foi bem melhor a gente construir a nossa. Porque a que já existia não ia ter a nossa cara. E a gente construiu uma associação e teve várias pessoas que nos ajudaram a gente estar construindo, né? Teve o movimento dos focolares também que deu maior apoio. E a gente construiu essa associação, mas foi em cima de formação. A gente primeiro fez a formação e aí depois a gente escolhemos, foi tudo partilhado, foi tudo entre nós, mas foi tudo partilhado, né? Como colocar o nome, como é que a gente vai fazer. E aí a gente conseguiu a Proagro, a gente fez a associação, a Proagro, e nós conseguimos sair da outra, né? Porque nós não tinha espaço na outra associação.
E assim, a gente pensamos já no nome, não ser só do assentamento, mas a gente pensando nas outras mulheres de outros assentamentos, a gente colocou a Associação da Zona da Mata, né, porque abrange todo o espaço de mulheres. Fala o nome completo, dona Lucilene. A Proagro ela é a Associação de Produtoras Agroecológicas da Zona da Mata de Alagoas. Para fechar, companheira Isaquiane, temos ainda um videozinho do DF, é isso? É isso mesmo, Noeli. Vivo da terra e nela eu coloco minha esperança. No plantio, semeando, na esperança da colheita que virá. No chão, coloco resistência, que as sementes crioulo me traz. Preservo o saber ancestral, trazendo a diversidade de sementes que tenho no meu quintal. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Porque a luta não é só dos companheiros, participando sem medo de ser mulher, pisando firme sem pedir nenhum segredo, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pois sem mulher a luta vai pela metade, participando sem medo de ser mulher, fortalecendo movimentos populares, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Na aliança operária camponesa, participando sem medo de ser mulher. Pois se a vitória vai ser nossa com certeza, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Porque a luta não é só dos companheiros, participando sem medo de ser mulher, pisando firme sem pedir nenhum segredo, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pois sem mulher a luta vai pela metade, participando sem medo de ser mulher, fortalecendo movimentos populares, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, Sem medo de ser mulher, pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Fortalecer a luta! Em defesa da vida! Fortalecer a luta! Em defesa da vida! Mundo! Todos os dias! Mundo! Todos os dias! Mundo mesmo! Todos os dias! Agora, convidar a nossa companheira Adriana para fazer as considerações finais. A gente pede desculpa por ter extrapolado um pouquinho o tempo, mas é muita história para pouco tempo. Adriana, contigo. Certo. Obrigada. Com certeza, cada uma reviveu algumas coisas enquanto cada estado foi contando a história, né? Do seu jeito, que foi complementando. Eu só 2 elementos eu queria trazer, porque já avançamos bastante no tempo. O encontro de 2013, o lema era: na sociedade que a gente quer, basta de violência contra a mulher. E nesses relatos, muito foi dito do quanto lutamos contra a violência que continua forte e se fortalecendo de certa forma, né? E eu acho que o desafio central que nos cabe é como nos fortalecer
E nesse aspecto, um lema que é internacional, mas que foi construído em especial pela Herediana, que nos representou nesse espaço, com o feminismo construímos socialismo. Então, como é tão duro e tão forte esse desafio de nós continuar se fortalecendo como luta, organização, formação, para construir esse mundo socialista e onde todos e todas em especial, né, tenham direitos iguais, e essa sociedade que a gente quer seja de fato sem violência contra as mulheres, sem violência contra todos, né? E que leve em consideração bastante a vida, e a vida com dignidade, com comida, e isso. Obrigada. Gratidão, companheira Adriana. E de forma simbólica, Adriana, a gente vai te oferecer, em forma de agradecimento, a bandeira do Movimento de Mulheres Camponesas, uma construção nossa, porque se nós estivéssemos de forma presencial, com certeza a gente estaria oferecendo um mimozinho, alguma coisa para ti. Mas, assim, em nome da Adriana, para a Adriana, a gente oferece a bandeira, e que essa bandeira seja recebida por todas vocês, companheiras de luta, de história, de resistência, nessa construção da utopia, do esperançar diariamente. Então, companheiras, recebam essa bandeira como simbologia da nossa luta, resistência e ousadia das mulheres camponesas do Brasil. Fortalecendo a luta, né, a cada instante, a cada dia. Então, só convidar a companheira Catiane para falar um pouquinho sobre o nosso próximo diálogo. Boa noite a todas as companheiras. É muito bonito, né, esse momento de finalizar esse diálogo. A gente tem vontade de ficar aí o dia, a semana, meses, falando sobre essas lindas histórias, né? Temos que pensar um momento aí coletivamente para contar as nossas histórias individuais também, né? Individualmente como lutadoras, que faz parte dessa história coletiva. E aí também esse momento mostra como a gente tem mantido esse ânimo nos nossos diálogos pedagógicos, né? Um melhor do que o outro, todos muito bons até aqui, e continuemos assim, com uma participação muito boa também, né? De nós companheiras, muitas companheiras participando em estados. O próximo é no dia 28 de agosto, que é o último sábado do mês. A companheira que vai contribuir conosco é uma grande companheira militante do MMC também, que é a Tereza Cruz, do estado do Acre. Então, ela vai estar contribuindo conosco no encontro de agosto, né? Então, também é muito importante a gente ver aí as nossas companheiras que fazem parte da história do movimento, umas há mais tempo, né? Mas que a gente não consegue ver alguns rostos, né? De falar de MMC sem falar de algumas pessoas, como a gente teve hoje a contribuição da Adriana, né? Tivemos outras aí, né? No decorrer dos diálogos. E aí a Tereza também é uma companheira que contribuiu, né? E continua contribuindo na construção dessa história do MMC. O próximo é continuidade da história do MMC. E aí, como tarefa do Tempo Comunidade, nós vamos assistir o vídeo Afirmação de Muitas Histórias, que é um vídeo produzido pelas mulheres camponesas. E aí a gente vai colocar no grupo dos diálogos, que ele está no YouTube, e o próximo vai ser a partir desse vídeo. Então, é muito importante que todas consigam assistir. Como ele está no YouTube, a gente coloca no diálogo, dá para assistir no celular mesmo, né? Quem não tem condições de ir para um computador, enfim, outro espaço assistir. Mas é bem importante que todas consigam assistir, porque a gente vai partir dele para a discussão do próximo diálogo pedagógico, que é no dia 28 de agosto, com a companheira Tereza Cruz. Tá bom? Abração a todas e até mais. Obrigada. Obrigada, Catiane. A gente sabe que a nossa luta ela começa dentro de casa, então a gente pode ver assim, que apesar das diferenças,
o contexto sempre é o mesmo, e que o nosso desafio, ele começa dentro de casa até outros níveis, né? E que para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, a gente precisa participar e sem medo de ser mulher. Fortalecer a luta! Em defesa da vida! Mudar a sociedade do